aspectos mais importantes quando a mulher recebe o diagnóstico do câncer de mama é saber como lidar com essa situação. E para finalizar o quadro sobre o Outubro Rosa, nós vamos conversar com uma psicóloga para saber como a mulher pode lidar com essa situação tão delicada. Oi, meu nome é Pamela Strebe, sou psicóloga, tenho uma empresa chamada Organideia, que trabalha com gestão de produtividade e empoderamento pessoal. E hoje eu queria deixar uma mensagem aqui para todas as mulheres que estão passando pelo período do câncer. Nada é por acaso. Se hoje você tá com essa doença, é porque algum aprendizado você tem que tirar disso. E a hora que você conseguir entender tudo que você precisa aprender com a doença, você pode ter certeza que você vai conseguir superar. E se precisar de ajuda, a gente tá aqui também. Então, Pamela, seja bem-vinda ao nosso papo. E a nossa primeira pergunta é sobre a questão psicológica alinhada ao aparecimento da doença, né, do câncer de mama. Existe alguma relação entre os aspectos psicológicos e o aparecimento do câncer de mama na mulher? Obrigada pelo convite. Existe sim. O câncer, na verdade, ele é uma doença que ataca as próprias células, né? Então ele pode ser considerado uma doença autoimune, né? Porque toda doença autoimune ataca você mesma. E no momento em que você começa a atacar você mesma, você está dizendo para o seu organismo que de alguma maneira existem coisas dentro de você que estão erradas, de que não estão funcionando bem, de que são intrusos e que precisam ser expelidas, colocadas para fora, porque aquilo não tá bom ali dentro. Quando a gente começa a olhar o histórico das pessoas com câncer, né? Claro, existem as exceções, mas a maioria segue um padrão de muito embotamento emocional, que significa você guardar as emoções muito para si, por muito tempo. Tanto emoções boas como emoções ruins. Então, quando acontece alguma coisa, às vezes, na vida da pessoa, ao invés de ela sentir raiva, botar pra fora, ou falar alguma coisa, ou enfim, né? Às vezes tem gente que coloca a raiva pra fora através do box. Mas, enfim, achar maneiras de você colocar as suas emoções pra fora, tristeza, na hora que precisava chorar, não chorou. Ou até no processo da alegria, quando a gente se incomoda às vezes, quando a gente tá muito eufórico, muito alegre, a gente fala, não, calma, vamos, centra de novo, né? Não é bem assim. Ou quando alguém vem te contar uma coisa muito alegre, você fala assim, ai, que legal, fico feliz por você, tá, mas agora você tem que pensar nisso, você já corta o processo da alegria da pessoa. Porque a gente tem essa dificuldade de lidar com as nossas emoções, né? As nossas emoções, a gente não controla elas. E quando a gente não consegue controlar elas, porque realmente elas não são controláveis, né? Muitas pessoas não conseguem lidar com essa falta de controle. E o que elas fazem? Vamos fazer com que as emoções não saiam. Então, se eu não consigo lidar com isso, né? Eu vou deixar a emoção quietinha. Daí quando a emoção vem, eu falo, não, agora não é hora pra isso, e daí eu vou abafando. Aos olhos de outras pessoas, elas veem como, elas são pessoas fortes, passaram por tanta coisa, né, e tão fortes. Mas esse ser forte, muitas vezes, é a pessoa não colocar as emoções para fora. E ela vai guardando. E de tanto ela guardar aquilo, uma hora o corpo tem que botar aquilo para fora, porque aquilo faz mal. E daí começam as doenças autoimunes, entre elas o câncer. Nessa parte psicológica é uma das principais aí que pega esse processo aí de quem tem câncer, né? Agora, partindo um pouco para quando a mulher já teve a descoberta do diagnóstico, né, descobriu que está com câncer de mama, qual que é o papel da psicologia, de um psicólogo dentro desse ciclo, né, para auxiliar a mulher a enfrentar o medo, né, enfim, as dificuldades que possam surgir no meio do processo do tratamento? Então, a primeira coisa, na verdade, que a gente tem que pensar quando tô com uma doença, né? É aceitar a doença. Que o que todo mundo faz? Briga contra ela. Brigar no sentido de tipo, não, isso aí é passageiro, o diagnóstico foi feito errado, isso aí não vou pegar, né?
vou pegar a opinião de outros médicos, não, porque isso aí comigo isso aí não acontece. E às vezes a pessoa não aceita, inclusive às vezes a família não aceita, ou seja, estão ignorando que a pessoa está com câncer, não aceitam esse processo. Então a primeira coisa é realmente a família aceitar que agora é uma condição diferente, de que aquilo ali aconteceu e de que agora tem que ser tratado de uma forma diferente também, né? A segunda coisa, normalmente, que a gente ajuda nesse processo para quem entrar em tratamento já, né, que já diagnosticou, é a pessoa resgatar a essência dela, quem ela é. Por quê? Porque quando a gente está num processo de doenças autoimunes, é porque normalmente a pessoa viveu muito na obrigação. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo. E a mulher, principalmente, ela vive muito mais isso, né? Porque ela tem a síndrome da Mulher Maravilha, que ela quer dar conta de tudo. Ela quer dar conta da casa, quer que fique tudo perfeito dentro de casa, dar conta dos filhos, marido, trabalho, dela mesma, muitas vezes, porque ela tem que estar sempre se sentindo bem bonita e, né, fazendo as coisas para ela. Só que é humanamente impossível a gente querer dar conta de tudo, ou melhor, dar conta de tudo, né? O querer a gente quer, mas o dar é que... E a gente vai deixando a nossa essência de lado, que é o que é a nossa essência? O que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que faz bem pra gente, como que eu me faço feliz, que coisas me fazem feliz. A gente para de se fazer essas perguntas e passa a viver na obrigação de uma rotina, na obrigação do dia a dia. Então essa é outra coisa que a gente faz também para ajudar o resgate da essência da pessoa, para ela aprender a reviver novamente. Porque o câncer, ele vem justamente para dizer que a forma como você está vivendo não está sendo saudável para você. Então, ou você muda os seus comportamentos e começa a encarar a vida de uma outra forma, ou a tendência é que ele vai te derrubar. Quais aspectos do tratamento interferem mais na questão da autoestima, da relação da mulher com ela mesma? Olha, a gente sabe, né? O câncer faz perder cabelo, né? Às vezes ainda quando é câncer de mama ou câncer no sistema reprodutor feminino, né? Às vezes no útero e tudo, que a pessoa também não pode mais ter filho. Então, tudo isso influencia no processo da autoestima da mulher, né? E tudo que for que a gente puder dar um conforto maior para a pessoa, Pamela, mas é paliativo, não importa. Se ela se olhar no espelho, se ela começar a se sentir pelo menos um pouquinho melhor, já tá valendo. Que seja uma peruca, que seja uma maquiagem, que seja uma roupa diferente, coisas que ela possa resgatar a autoestima dela mesma, sabe? De se olhar no espelho e ver o que tá vendo. E o legal também das pessoas que passam com câncer passam pelo câncer, que é o seguinte: muitas das mulheres, às vezes, elas se prendem muito ao corpo físico, né? Em estar sempre bem, magra, bonita, aquela coisa toda. E de repente o câncer vem e destrói isso. E nesse momento, ela aprende a se olhar no espelho e se achar bonita não pela estética, mas pelo que ela é. E não pelo que ela tá vendo só. Então ela aprende a ver um outro lado dela e uma outra mulher que existe dentro dela que ela começa a valorizar também. E sobre essa questão familiar, né? Qual que é a importância da família nesse processo do apoio familiar, né? Você falou que algumas mulheres enfrentam, né, essa dificuldade dentro de casa e principalmente também na relação com os parceiros. Porque em alguns momentos há dificuldades, alguns parceiros até chegam a deixar essas mulheres que estão com câncer de mama, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Pro homem acaba sendo um pouco mais difícil, porque assim, enfrentar uma doença dessa, né? Seja com ele, seja com a família, enfim, com ele vai ter que enfrentar porque não tem jeito, né? Mas quando é com a família também é mais delicado, porque lembra que a gente falou do embotamento das emoções, né? Culturalmente falando, os homens, eles seguram muito mais o processo das emoções. E é um seguro ruim, né? É segurar essas emoções de uma maneira ruim. E quando eles resolvem colocar pra fora, normalmente, às vezes é através da violência, né? Então, para eles conseguirem lidar com
não só a emoção deles, porque vem tudo à tona, né? Na hora que você descobre, por exemplo, que a tua mulher tá com câncer, imagina o conflito emocional que não existe dentro da pessoa. Então ele tem que lidar com as emoções dele e com as emoções dela, que ele vai ter que dar suporte, ele vai ter que dar apoio emocional para ela. E nem todo homem tem estrutura para isso, ele não consegue. E daí, quando ele vê que ele não consegue, realmente ele sai, né? Porque é questão de sobrevivência, ou é ele, a sanidade dele, ou dela, né? E quando ele vê que ele não, pelo instinto de sobrevivência, a gente realmente tem que priorizar a gente, esse é o certo, né? E claro, passar por um câncer não é uma coisa simples, porque não é só a pessoa que está com câncer que tem que ressignificar a vida, encarar a vida de uma outra forma, mas é a família junto. As pessoas que estão ao redor dela começam a se questionar também dos próprios valores de vida que tiveram até então, né? E não é todo mundo que está aberto e quer esse questionamento, quer se permitir a ressignificar a vida. Então é dolorido, é um luto. Você está abandonando uma forma de viver para entender um outro tipo de forma de viver. Então é um luto, é uma perda, né? É assim, a pergunta principal é assim, você, né, homem que está ali participando da situação, você quer superar isso junto? Se a resposta for sim, então ele procura ajuda profissional para ele conseguir lidar com as próprias emoções dele, né? Quanto mais ele conseguir lidar com as emoções dele, de conseguir colocar para fora e de conseguir se equilibrar, porque como que a gente equilibra? A gente não controla as emoções, elas vêm, mas a gente equilibra elas. Só que para você equilibrar algo, você precisa ter contato com esse algo, você precisa saber manusear ele. Como é que você vai ter contato, saber manusear, se você não deixa a emoção vir? Então não tem como ter equilíbrio emocional se você trava as emoções. Então, se o homem realmente quer continuar naquela família, passar por aquilo com todo mundo junto, mas ele só não tem estrutura emocional no momento ou não sabe o que fazer, ele tem que procurar ajuda psicológica. Porque isso não quer dizer que ele é louco, nada disso, né? Isso são os mitos aí que existem. Mas é justamente o psicólogo, ele ajuda a pessoa a dar esse conforto emocional e ajudar ela a se estruturar e se equilibrar emocionalmente. Normalmente as pessoas que desenvolvem câncer, elas não têm respeito por elas mesmas. Elas não se permitem cuidar delas mesmas, olhar para elas com carinho, sem julgamento, com mais aceitação. E respeitar o limite delas. Muitas mulheres não respeitam os próprios limites. Estou cansada, não vou fazer, pronto, acabou, vou deitar e vou relaxar. Não, elas vão, porque tem que fazer. Então, no momento em que você não respeita nem você mesma, fica muito difícil de você respeitar a capacidade do outro, a estrutura do outro, né? Então, quando precisa se passar por uma separação, né, ainda mais nesse período delicado da vida, acho que a primeira coisa que a mulher tem que pensar é justamente na questão do respeito. Eu preciso aprender a me respeitar e eu preciso respeitar a decisão do outro também, né? Que o outro, se o outro vai conseguir ou não, se ele está dizendo que não vai conseguir bancar isso aí, eu tenho que respeitar essa decisão dele também, porque a gente está falando da vida dele também, não é só da minha, né? Então, Pamela, você comentou um pouquinho sobre esse processo de ressignificação, né, que a mulher precisa ter quando ela descobre esse diagnóstico, né, do câncer de mama. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e também como é possível tirar algumas lições, né, desse processo. Apesar de ser um processo difícil, é possível tirar coisas boas ou questões de amadurecimento, algo nesse sentido? Sim, eu digo assim, né, que nada é por acaso. Então, se você de alguma maneira teve que chegar ao limite do seu corpo para poder se olhar, né, se enxergar, se respeitar, se permitir, é porque você também está tendo uma oportunidade de você fazer diferente, de você ressignificar as coisas.
E toda crise, eu digo que é crise de aprendizados. Então, são oportunidades que a vida nos dá de fazer diferente, de olhar para as coisas de uma forma diferente e de conseguir evoluir com isso. Então, se você que tem câncer, né, começar a olhar para a sua vida de uma forma diferente, olha para a crise, olha para a doença como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. O que eu consigo tirar de bom disso que está acontecendo? Porque tudo, absolutamente tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Só que se você se focar só no lado ruim, você só vai atrair coisas ruins também para você. E dificilmente você vai conseguir superar isso, superar a doença. E quando você se foca naquilo que realmente pode mudar a tua vida, de que aquilo é uma oportunidade, de que você pode tirar os aprendizados, tudo ao redor começa a mudar também. Inclusive a forma de você lidar com você mesma, lidar com os outros, enfim. Tem pessoas assim que dizem que o câncer, depois que passaram pelo câncer, elas é como se tivessem nascido de novo, porque elas parecem até ter mudado de personalidade, de tanto que mudou a forma delas verem a vida, né? Pra gente encerrar agora, eu gostaria que você deixasse um recado para as mulheres que estão descobrindo o diagnóstico agora, que estão passando por esse momento difícil. Então, para você, né, que tá aí com o processo do câncer, da doença, eu sei que é difícil, é delicado, existe sofrimento, mas não se vitimize. Não se coloque numa posição de coitada de mim, porque essa posição ela só vai te afundar mais e vai fazer com que você espere muito dos outros, que os outros resolvam o que você está passando. Só que é você que está passando. Então, é você que tem que lidar com isso. Isso não significa que você tem que lidar sozinha. Existe toda uma rede de apoio que te ajuda para isso, né? Inclusive emocionalmente. Mas procure realmente saber lidar com você mesma. Olha para você de uma forma diferente. Aceita a tua condição de hoje e vê o que você pode tirar de melhor.